Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. O evangelho de hoje é curto, mas tem muitas instruções importantes sobre a nossa vida interior e conselhos também sobre o modo de lidar com o próximo. A primeira instrução de Nosso Senhor é: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Mas o que é misericórdia? Algumas pessoas pensam que misericórdia é quase a mesma coisa que passar a mão na cabeça e fingir que não existe nada de errado. Não é bem isso, não. A misericórdia existe quando uma pessoa percebe o seu coração unido ao coração do miserável. Misericórdia, cordes de coração, mísero de miséria. Existe alguém que tem uma miséria que você quer tirar aquela miséria como se fosse a sua própria. Isso é um coração misericordioso, pois quando Nosso Senhor diz, sede misericordiosos, não está dizendo que é para ignorarmos os erros. Está pedindo para que quando a gente for corrigir alguém, ou quando precisar tomar uma atitude, que ela seja feita como aquele que quer tirar a miséria do coração do outro. E às vezes a miséria é um pecado. Às vezes a miséria é um desconhecimento que a pessoa tem, uma ignorância. Por isso que algumas correções são atos de misericórdia. E aí tem um critério muito bom, que é: verifica se faz isso por amor ou por raiva. Sede misericordiosos. Também por isso, para perdoar aqueles que fazem coisas erradas e jogar no fundo do mar os males que fazem contra nós. E depois da misericórdia, que é um ato de amor, Nosso Senhor fala mais uma coisa: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Pois agora fala sobre o julgamento. E isso também é bem importante, porque às vezes a língua e o nosso pensamento tem o hábito de emitir juízos temerários sobre as pessoas. Jesus não está dizendo que nós não podemos emitir juízo sobre nada, até porque existem juízes no mundo. Há pessoas que têm a obrigação de emitir uma sentença, um juízo. Olha, isto é bom, isto não é bom. Por que isso? Porque tem pessoas que têm a obrigação de ensinar, tem pessoas que têm a obrigação de governar, e essas têm a obrigação de julgar. Agora, quando Nosso Senhor fala não julgueis, sobretudo fala do juízo temerário, que é aquele juízo que é a primeira ideia que vem na nossa cabeça. Você vê alguma coisa que te incomoda e a primeira ideia ruim que vem na cabeça sobre alguma pessoa, essa daí é tomada como verdade. Isso é um juízo temerário, que é julgar antes de entender bem os fatos. E existem umas razões profundas porque Nosso Senhor pede para que a gente não julgue. Às vezes nós não percebemos muito bem, mas cada vez que nós emitimos um juízo temerário, é como se a nossa alma fosse um pouco rebaixada. Porque o juízo, ele tem um detalhe. O próprio do juízo é falar o justo, né? E a justiça está diretamente vinculada à nossa capacidade de viver como amigos. Sim,
A amizade, ela é um hábito, ela é não só um sentimento, é uma inclinação que nós sentimos e que ela se conserva quando existe uma certa igualdade entre as pessoas. A amizade, ela é muito mais do que a justiça, mas ela não sobrevive sem justiça. E quando nós emitimos um juízo sobre alguém, falamos a pessoa é má, essa pessoa não faz direito, essa pessoa é falsa. Quando a gente emite esses juízos, essa frase, ao mesmo tempo que emite uma sentença sobre o outro, ela emite uma sentença sobre nós também. Nós estamos nos afastando da amizade daquela pessoa. Cada vez que você julga alguém como sendo uma pessoa má, negativa, o que está em jogo nesse julgamento é a amizade. O julgamento é capaz de transformar amigos em inimigos. E um juízo temerário pode transformar pessoas que até um certo dia se amavam em pessoas que hoje se odeiam por conta de uma injustiça, e às vezes nem uma injustiça real, às vezes por conta de uma injustiça inventada por um juízo temerário. Agora, se queremos aprofundar um pouco mais ainda o problema do juízo, então nós precisamos lembrar que existe uma virtude muito importante, para falar a verdade, a mais importante de todas, que é a virtude teologal da caridade. E essa virtude tem uma característica muito importante, porque ela é a virtude que nos une a Deus com o amor de amigos. Se você quer a definição de caridade, caridade é amor de amizade com Deus. E esse amor de amizade com Deus, ele sai dessa simples união, né, que já é muito grande entre nós e Deus, e também vai ao próximo. A amizade com Deus, ela transborda em direção ao próximo. Quando nós começamos a julgar, nós vamos desfazendo o amor de amizade, comprometendo a virtude teologal da caridade, que é um tipo de amizade. É como se, à medida que emitimos um juízo sobre o próximo, a nossa caridade diminuísse. O nosso grau de amizade com Deus vai reduzindo. E é o tipo de coisa que nós não percebemos, porque nem todo juízo que a gente faz, negativo especialmente sobre alguém, nem todo juízo é pecado mortal. Nem sempre, às vezes é um juízo até pequeno, não é mortal. Mas ele reduz o nosso amor por Deus, diminui a amizade. E é por isso que o nosso Senhor fala, não julgueis e não sereis julgados. Porque quando você não julga, não se desfaz a amizade e a caridade permanece. Não condeneis e não sereis condenados. E por que isso? Porque no dia do juízo, sobretudo, nós estaremos tão unidos a Deus quanto maior for a virtude teologal da caridade, quanto maior for a nossa amizade com Ele. E se o julgamento atrapalha, se a condenação dos outros diminui a caridade, como é que a gente pode se aproximar mais de Deus? E aí ele fala, perdoai e sereis perdoados. E aí por fim vem uma frase que é meio enigmática. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Dai o quê? E vos será dado o quê? Uma medida de quê? O texto não diz, né? Mas se nós olhamos o contexto, olha o que nosso Senhor diz. A primeira coisa que ele falou é, sede misericordiosos. A misericórdia, ela é uma parte da virtude teologal da caridade. Ele diz, não julgueis. Por quê? Porque o juízo destrói e atrapalha o amor de amizade, destrói a caridade. Depois ele fala, perdoai. O ato de perdoar facilita e, inclusive, está diretamente vinculado ao amor que nós temos para o próximo. Você não vê a facilidade que as mães têm de perdoar e que, às vezes, os cobradores têm de cobrar? Por quê? Porque quanto mais a gente ama alguém, mais fácil é perdoar essa pessoa. Pois olha, todos os versículos anteriores estão conectados com a caridade. Então, quando ele fala, dai e vos será dado,
Dai o quê? Dai a caridade na misericórdia, dai a caridade evitando o julgamento, dai a caridade perdoando aqueles que nos fizeram mal. E vos será dado o quê? O aumento da caridade, o aumento do dom de Deus, da amizade com Ele. E ele diz uma boa medida, calcada, sacudida, ou seja, uma medida sem tamanho. Cada vez que nós conseguimos segurar um juízo, ou deixar de julgar, e fazer essas coisas próprias, nosso Senhor fala que Ele recompensa muito mais do que a gente é capaz de fazer. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo que, por sua infinita misericórdia, nos ajude a reduzir a nossa capacidade de julgar. E se a nossa língua, infelizmente, ultrapassar os limites, que Ele nos ajude a nos lembrar disso e na mesma hora pedir perdão e depois do perdão fazer um elogio, porque uma boa coisa que mata um julgamento é fazer o elogio. Se o julgamento destrói a amizade, o ato de benevolência, o ato de amor feito por alguém, de amor gratuito, de falar bem gratuitamente, é capaz de refazer os laços que o nosso julgamento tentou destruir, mesmo que sem querer. Que o Senhor nos ajude, nos dê sua graça e sua paz.